Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as válvulas, né, mais precisamente aí da válvula de admissão e escapamento. Ainda na época antes da quarentena eu consegui gravar uma desmontagem, né, da válvula, e aí a gente vai estar utilizando esse vídeo também, tá? E aí na semana que vem a gente fala um pouquinho sobre os outros componentes móveis, né, pistão. Bom, vamos seguindo aqui. Pronto, para a aula de hoje, então, vocês vão me fazer uma síntese falando o que são as válvulas, né, e quais são a função e as características das válvulas de admissão e das de escape, tá certo? Bom, as válvulas no motor elas são basicamente hastes que possuem uma das extremidades achatadas, né, achatadas essas numa forma de disco ou de tulipa, né, e que elas assentam, né, apresentam um assentamento perfeito nas suas sedes. As sedes da válvula são essas partes aqui, ó, onde a válvula tem a sua posição é, natural, digamos assim, né? Quando ela não está sendo acionada, ela fica casada ou assentada perfeitamente aí na sede, que é uma parte no cabeçote, tá? Inclusive no cabeçote, a sede de válvulas, ele recebe, não é nenhum tratamento superficial, mas assim, ele recebe uma atenção maior, vixe, quase não sai, ele recebe uma atenção maior na usinagem para garantir que aquela região ali ela tenha um menor atrito possível, e além de ter um menor atrito possível, ela também seja a menos rugosa possível, tá? Porque se você tiver uma rugosidade muito grande, né, pode acontecer de que a válvula ela não vai assentar direito, e principalmente aí no tempo de compressão a gente vai ter perda de compressão, né, vazamento da mistura, e aí nesse caso o motor ele perde eficiência, né, ele perde o desempenho, e além disso aumenta também o consumo. Bom, as válvulas então são instaladas no cabeçote, né, no interior das câmaras de combustão, e elas precisam basicamente resistir a temperaturas elevadas, né? Eu poderia até colocar um asterisco aqui, ó, em que a válvula de escapamento ela precisa resistir, né? Ela que tem a maior solicitação de temperaturas, né? A de admissão, claro, todas as duas estão ali na parte da face, né, recebendo as pressões e as temperaturas elevadas causadas na combustão, né, mas entenda que na admissão o restante da válvula, o corpo da válvula, né, ele tem contato com a mistura, né, com ar e o combustível de admissão, que são mais frios do que a de escapamento, que tem um contato com os gases do escapamento, que são com temperaturas altíssimas. Então as válvulas de escapamento elas trabalham, né, principalmente aí com temperaturas muito altas, né, o desgaste mecânico para todas as duas, e também precisam resistir à corrosão, tá certo? Por essa razão, as válvulas então são confeccionadas de aços especiais, e basicamente tem dois tipos, né, que é a válvula de admissão e a válvula de escapamento. A rigor, né, se a gente fosse fazer um projeto de um motor, necessariamente as duas poderiam ser iguais, tá certo? Né? A única diferença que a gente teria seria no seu funcionamento. Uma é utilizada para o lado de admissão e outra para o lado do escapamento. Mas como as de escapamento, né, elas precisam ter uma resistência maior a essas temperaturas, então consequentemente nesta válvula é pensado em tratamento superficial, tá? Mas a rigor, a grosso modo, elas poderiam simplesmente serem iguais, idênticas. Bom, a válvula então é formada por uma série de partes, né, que garante o seu funcionamento adequado. Quando eu falei face, né, é essa região aqui da cabeça, né, a ponta aqui da face ou da cabeça a gente tem a margem, e aí um pouco mais abaixo nessa região é a face de assentamento que pega na sede de válvulas. E aí a gente tem a haste dela, né, junto com o pé. Nessa região aqui, antes de chegar no pé da válvula, que é o finalzinho, a gente tem umas estrias, em que essas estrias são elas quem vão permitir a fixação da válvula por meio de uns... Ai meu Deus, esqueci até o nome agora. Não é clipe não, eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Mas uns clipezinhos que prendem a válvula sobre o seu prato, tá certo? Que fixam ela para ela poder não desprender desse conjunto.
É uma trava, digamos assim, tá? Ainda aqui na apresentação tem, eu realmente agora me fugiu da cabeça aqui o nome. Bom, as válvulas elas trabalham dentro da câmara de combustão, né, e elas podem ter o formato da cabeça mais variado possível, variando aí de plana, côncava e convexa. Né? Isso vai mudar basicamente apenas no que seria a nossa taxa de compressão e na atomização aí da mistura, né? Fazendo com que a mistura fosse mais ou menos difusa, tá? Geralmente a gente encontra válvulas que são planas ou côncavas, né? Côncavas é quando ela tem a barriga para baixo, né? É muito difícil a gente encontrar válvulas que são convexas, tá certo? Tanto para admissão quanto para escapamento, tá? Quando a válvula não é pressionada pelo balancinho ou came da árvore de comando, então sua cabeça ela deve assentar perfeitamente aí na sede, como a gente já comentou agora há pouco, tá? A de admissão ela tem duas funções: permitir a entrada da mistura de ar e combustível na câmara no tempo exato e vedar a abertura de admissão também no tempo de compressão, quando o pistão então ele está subindo. A cabeça da válvula de admissão tem um diâmetro maior do que a cabeça da válvula de escapamento para facilitar a entrada da mistura, né? Isso fala até um pouquinho no vídeo, tá bom? A válvula de escapamento ela tem duas funções, né? Que são muito parecidas com a de admissão, só que dizem respeito à parte de escapamento do carro. Então é permitir o escapamento do gás resultante da queima e vedar a abertura de escapamento no tempo de compressão, né? A válvula de escapamento é fabricada de um material mais resistente a temperaturas elevadas, né? Ou então é feito um tratamento superficial na válvula, tá? Então ela tem o mesmo material da admissão, mas é feito um tratamento superficial. E isso acontece porque os gases eles têm temperaturas elevadas. Existem algumas válvulas em que elas têm uma cápsulazinha de sódio. Deixa eu ver se pronto, esse slide aqui, ó. Então elas têm é colocado como se fosse uma cápsulazinha de sódio no interior dela para poder ajudar a arrefecer, né, no momento em que ela está trabalhando, tá certo? Esse arrefecimento da válvula tem que acontecer para não resultar, por exemplo, num superaquecimento da válvula, ou seja, a válvula foi mal dimensionada, ela está trabalhando muito quente, o cabeçote não consegue fazer o seu arrefecimento, e aí termina que ela se torna uma ponta, né, causadora de pré-ignição, ou seja, quando a mistura de ar e combustível apenas toca, né, algum ponto da válvula, pode fazer com que não teve nem a centelha, mas você já está tendo combustão. Isso é muito ruim, porque a mistura ela não queima por completo. Então a mistura vai começar a entrar em ignição quando ela toca, né, a ponta da válvula, e depois vai ter a centelha, outra parte vai entrar em combustão, e aí você vai ter duas frentes de chama, e isso é muito prejudicial. Isso geralmente que causa vibração excessiva dentro do motor, e aí promove um desgaste acentuado nas peças de uma forma muito mais rápida, tá? Então é por isso que o superaquecimento de uma válvula ele é combatido. Bom, vou colocar uns videozinhos aqui para a gente poder assistir, beleza? E aí daqui a pouco a gente termina a nossa apresentação. E aí galera, tudo bom? A aula de hoje então aqui vai ser sobre o cabeçote, tá certo? O cabeçote, como a gente sabe, é a peça que equipa a parte aqui de cima do motor. E aí, para a gente mudar um pouquinho, hoje eu trouxe aqui o cabeçote para vocês aí no motor do Onix, tá certo? Esse tipo de cabeçote aqui é um cabeçote conhecido por ser OHC, tá certo? O OHC quer dizer que a gente tem apenas um eixo de acionamento, um eixo de camis, e sendo que esse eixo de camis ele se encontra no cabeçote, ele não é acionado através do bloco, como alguns motores a diesel eram antigamente, né? Muitos motores aí conhecidos como motores varetados, e aí a gente tinha a denominação de OHV, tá bom? Então aqui a gente está aqui com o nosso eixo de camis. À medida que esse eixo ele vai girando, né? Quando esse camis ele passa na parte de cima do balancinho, né? Quando ele passa aqui na parte de cima do balancinho, ele efetua o movimento de abertura da válvula, tá bom? Removendo aqui os nossos balancinhos, esses são balancinhos roletados. Esses balancinhos roletados eles têm uma redução drástica em relação ao atrito, tá? Nos outros tipos de balancinhos que eram mais antigos, né? Há muito tempo atrás eram mais utilizados.
E a gente tem a presença aqui também do nosso tucho. Esse cara aqui, ó, é o nosso tucho hidráulico, tá? Nós temos hoje dois tipos de tuchos, os tuchos mecânicos e os tuchos hidráulicos. Esse tucho hidráulico, ele vem com uma característica chamada de ser um autocompensador de folga. Ou seja, a gente não necessita fazer ajustes ou regulagens nesse tipo de cabeçote, uma vez que o óleo penetra nesse orifício e ele sai pela parte de cima, fazendo com que a folga em relação ao balancim ela seja compensada e a gente não tenha defeitos chamados de defeitos de batida de pino, tá bom? De um lado do cabeçote nós temos um dos coletores, do outro lado do cabeçote nós temos o outro, tá? E aqui, como a gente pode ver, estão a presença aqui das velas. Beleza, galera? Vou deixar aqui um material a seguir para a gente falar um pouquinho ainda aí da diferença entre os tipos de comando de válvulas, tá? E os tipos de balancins e tuchos. E aí, pessoal, tudo bom? A aula de hoje, então, é sobre uma remoção de válvula e conhecer um pouquinho mais sobre o cabeçote, tá? O cabeçote a gente já apresentou, né? Comentamos aí sobre as funções dele. E é dentro do cabeçote que nós temos aqui a presença das válvulas. Esse cabeçote daqui é um motor 4 cilindros, são 2 válvulas por cilindro. Então nós temos aqui 8 válvulas, tá? Essas 8 válvulas elas se dividem, nesse caso, em 4 válvulas de admissão e 4 válvulas de escape. As de admissão são essas válvulas que são maiores, tá? Enquanto as de escape são essas que são menores. A gente percebe também que nessas válvulas de escapamento a gente tem uma coloração diferenciada. Isso é uma têmpera que é utilizada nesses tipos de válvula para fazer com que elas consigam suportar altas temperaturas. Então, dentro da câmara de combustão, é normal que a gente atinja temperaturas de 300 ou 400 graus, e isso faz com que estas válvulas trabalhem com temperaturas maiores. Então, elas necessitam de um tratamento superficial maior para poder lidar com essa adversidade, tá? Uma explicação que nós temos aqui para o tamanho da válvula de escapamento ela ser menor do que a válvula de admissão é o seguinte: no momento que o motor ele aspira a mistura, em que ele sai de cima do PNS e ele vai até o PNI, acontece que nos motores que são aspirados, ninguém ajuda a respiração do motor. Então não existe nenhum componente que está auxiliando a entrada de oxigênio e de combustível para dentro da câmara de combustão. Né? Apenas esse movimento do pistão. Então a válvula ela precisa ser maior para facilitar esse transporte. Porém, no momento da saída da mistura queimada, na hora do escapamento, o pistão ele executa, né, o movimento contrário. Então ele sai aqui de baixo, ele sai do PNI e ele vai até o PNS. Então nesse momento de saindo do PNI indo até o PNS, o pistão ele ajuda a mistura a ir embora quando essa válvula ela está aberta. Então é uma das explicações que nós temos pelo fato da válvula de admissão ela ser maior do que a válvula de escape, tá bom? Para os motores que são 16 válvulas ou 20 válvulas, o que muda é justamente a quantidade de válvulas no cilindro. Então o motor, se esse daqui fosse 16 válvulas, eu teria 4 válvulas por cilindro. Se fossem 20, 5 válvulas por cilindro, tá? E aí fica a critério do projetista definir a quantidade de válvulas de admissão ou escape. Então, se eu tenho 3, por exemplo, eu posso ter 2 de admissão e apenas 1 de escape. Se eu tenho 4, eu posso ter 2 de cada. E aí, se eu tenho 5, 3 de admissão e 2 de escape ou vice-versa. Isso fica a critério de projetista e geralmente é utilizado, né, uma análise de fluidos para determinar qual vai ser a melhor combinação. Tá? A gente vai agora aqui remover uma válvula dessa para a gente ver como são os componentes de acionamento. Vou utilizar uma ferramenta aqui compressora, né, de válvula, e aí daqui a pouco, assim que eu tiver finalizado aqui a desmontagem, a gente retorna. Bom, pessoal, então aqui nós estamos com a ferramenta aqui já posicionada, tá certo? Se a gente observar, né, a ferramenta ela basicamente comprime aqui, ó, ela comprime aqui a válvula. A gente vai remover a válvula de admissão, tá? E aí a gente vai pegar agora e vai fazer a nossa remoção. Percebam que a gente tem, ó, uma travazinha, tá? Uma trava na forma de meia lua, em que ela consegue travar aqui o prato, para que o prato da válvula não venha a sair, ó. Então tirei a primeira travazinha, vou tirar agora a outra, vocês estão acompanhando aí no vídeo.
eu estou utilizando uma chave imantada para facilitar o nosso trabalho, tá? Então tirei o prato, ó. Observe que a partir do momento que eu começar a folgar, agora a gente vai perceber que o prato e a mola eles vão subir, né? Então vejam que nós já não estamos mais no mesmo nível, ó. O pratozinho que sustenta aqui a mola, ele agora já está livre. Então removo o prato, removo aqui, ó, a nossa mola que faz o retorno, tá? E aqui agora, ó, vou empurrar a válvula aqui para baixo. Então a gente tem aqui agora os nossos 4 componentes, né? A gente tem a presença da válvula, a mola que faz o retorno, o prato que sustenta aqui a mola na parte de baixo, né? E nós temos aqui a nossa trava meia-lua, tá? Ela fica travada exatamente nessas estrias aqui da válvula. A válvula é importante a gente observar algum sinal de desgaste, então observar se existe desgaste aqui, né, nessa parte aqui da tulipa da válvula e se existe desgaste também aqui, ó, na sede de válvulas. Então a gente percebe que nesse caso desse motor, né, ele não apresenta nenhum tipo de desgaste, ele está todo bom, né? Então são essas orientações que devemos ter. Um motor, porventura, que viesse a ter uma válvula dessa empenada ou quebrada ou danificada, deveria substituir a válvula para garantir que a gente tivesse novamente compressão e aí a gente manter o desempenho original do motor, tá certo? Algumas válvulas elas vêm com a cápsulazinha de sódio. Essa cápsulazinha de sódio é para garantir o arrefecimento da válvula quando elas estão trabalhando em temperaturas mais altas. Não são muito comuns em válvulas de admissão, elas são mais comuns em válvulas de escapamento. Beleza, galera? Obrigado, é isso daí. Bom, galera, então como vocês conseguiram ver aí, né, no videozinho, a gente fazendo ali a desmontagem, então o sistema que trava, né, e que auxilia no funcionamento da válvula é esse daí, composto pelas chavetas, era o nome que eu estava tentando lembrar, né, as chavetas, o prato e a mola. Então as válvulas funcionam fazendo movimentos retilíneos e por essa razão são montados em seu alojamento com dispositivos que, além de aprisioná-las, permitem esse movimento. Ficou faltando aqui apenas o guia de válvulas, tá? Para completar aí todo o conjunto. A mola ela é fabricada em aço especial, né, e o seu comprimento e sua tensão são dimensionados de acordo com o tipo do motor. Esse é um ponto de extrema preocupação no desenvolvimento de um sistema de válvulas para um motor, tá? Porque se você fizer molas que elas sejam, por exemplo, muito moles, né, acontece que a flutuação de válvulas ela pode ocorrer de uma forma mais acentuada, né? Então um ponto muito estudado é justamente essas questões aí de rigidez, comprimento e, né, associada à rigidez a tensão aí de deformação da mola. O prato ele é fabricado de aço, né, e tem a forma circular e uma parte central perfurada, tá? As chavetas elas são as pecinhas, né, conhecidas como meia-luas, né, são aquelas peças pequenas, né, em formato semicircular cônico que fazem o travamento. Basicamente elas que travam uma válvula no prato, e a parte de baixo do prato é que você tem a mola. E os vedadores que eles são fixados, né, nas guias de válvulas. Eles vão presos ao cabeçote e eles impedem que o óleo lubrificante que está passando pelo cabeçote escorra em direção à câmara de combustão, para que ele não participe do processo de combustão, né? Porque ele não conseguiria gerar necessariamente uma potência, né? Porque a taxa de octanagem dele é baixa. E além disso ele também iria terminar contribuindo de uma forma muito grande para as emissões de poluentes, a formação aí de hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos e a formação de monóxido de carbono, né? Então, claro que uma parte do óleo ela vai ser queimada, não tem muito o que se fazer, mas a ideia é que a gente limite, né, essa passagem, tá? Aqui tem uma fotozinha do sistema todo em funcionamento, né? Esse cabeçote aqui ele não tem balancinho, então o camis da árvore ele aciona diretamente aqui o tucho, e aí quando o tucho é pressionado, consequentemente essa parte daqui de baixo do tucho pressiona a válvula, e aí a nossa válvula então ela vai descer, e a mola é quem é responsável por realizar o retorno. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Valeu, um abraço.